Insighters! E aí, estamos preparados? Bate-papo bom? Por aqui, viu? Ô, Lincoln, vou falar uma coisa pra você, cara. Tem um cara aqui, é da Street Market, é isso? Isso aí. É o nome da empresa? É o Nelson que a gente vai bater papo hoje. Entrevistado de hoje, ele criou a primeira e única agência de marketing no Brasil com o conceito americano de One Stop Shopping Services. Caramba, hein? A É chique esse pronúncia, nome, hein? Você falou bonito, até que você tá aperfeiçoando o seu inglês, tá? A Tá gente caminhando melhorando bem. aí, né? Vamos... Você que tá agora aí nesse trem, nesse ônibus, nesse metrô, de trem, a pé, é ou não é, Lincoln? Tá perdendo tempo ali, tá pé da vida, né? Vem aprender com a gente, pô. Tem que aprender com a gente, pô, então. Então é o seguinte, você não vai mais perder tempo não, você vai ganhar tempo. É isso que a gente faz aqui no canal Insight, no podcast. Nelson, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, a gente fala prazer, muita todo meu. abobrinha aqui no começo, mas agora vamos pro que interessa, né? Vamos lá, Anderson, Então, a turma prazer é que- todo meu. Então tá bom. Cara, me fala uma coisa, o que é o conceito que você criou e por que esse conceito ele tá dando certo? Vamos lá, Anderson. O conceito do Grupo Street Market, ele nasceu para resolver um problema. Qual que é o problema? O micro e o pequeno empreendedor, ele precisa ter um caminhão de dinheiro quando ele vai montar um negócio. Ele precisa ter um contador para emitir as notas fiscais, ele precisa ter um apoio jurídico para fazer os contratos comerciais, ele precisa entender de Google, de rede social, de site, enfim, de uma infinidade de serviços que tem a ver com o ciclo dele. Se ele for contratar individualmente cada serviço, hoje você pega um contador, cobra aí metade de um salário mínimo a um salário mínimo. Então aí ele já começa o mês já devendo 550 ou 1.100 para ter um serviço. Aí depois ele precisa de um apoio jurídico, ele precisa de alguém que cuida do site, da rede social, do Google. Então se ele for dispor disso, ele sem ter receita nenhuma, ele já começa o mês devendo de 3 a 5, 6 mil reais, dependendo de quem ele está contratando. O Grupo Street Market veio exatamente para solucionar esse problema. Ou seja, você que é micro, que é pequeno, que dispõe de poucos recursos, você pode ter um conceito de uma agência que tem 90 tipos de serviços, que são serviços relacionados a marketing, a back-office, apoio administrativo, eventos e vendas, onde você pode variar os serviços mensalmente. Veja bem, você não está contratando uma agência de marketing que vai te entregar só Google e rede social. Então você está contratando 2 serviços. Aqui na Street você pode contratar 5 serviços por mês, porém você pode utilizar 10, 15, 20, variando. O mês que você precisa de assessoria de imprensa, você usa. O mês que você não precisa, você não usa. O mês que você precisa de rede social, você usa. O mês que você não precisa, você não usa. Se você contrata individualmente cada fornecedor, você assinou um contrato. Você usando ou não, você está pagando aquele FII mensal todo mês e muitas vezes você não está utilizando. No grupo da Street, ele tem essa capilaridade de serviço e essa flexibilidade de, com um valor muito baixo, você variar os serviços mensalmente. E conta pra gente aí, como é que você faz essa mágica aí? Porque isso é uma mágica, hein, pô? Então, eu tô achando... Hein, Nico, de onde que ele tira o coelho dessa cartola aí, ó? Conta pra gente aí. A mágica é o seguinte, quando eu devo tudo isso, foi em 2010, quando a gente teve essa ideia, né, de montar isso, e eu devo a alguns grandes empreendedores amigos meus. Uns tinham escritório de contabilidade, outros tinham escritório de advocacia, outros tinham agências de marketing. E aí eu olhava para eles e falava, poxa, você deve ter uma demanda vazia aí. Você deve ter um espaço. Não é possível que você tenha... Teus funcionários estão ocupados aí das 8 da manhã às 19 horas. Ele falava, não, eu tenho. Então faz o seguinte, quanto que você cobra se eu fizer clientes, trouxer clientes para você, para fazer esse serviço? Eu cobro X. Não, para mim você vai cobrar X menos X. E aí ele cobrar muito pouco, só que eu vou ocupar aquele teu tempo vago. E aí foi indo. Esses empreendedores acabaram se tornando meus amigos. Eu até brinco que eles são sócios operacionais do Grupo Street Market, porque alguns já estão comigo há 10 anos, desde a fundação. Alguns estão há 5, 6, 7, 8, alguns 2 anos para cá. Enfim, e são pessoas extremamente compromissadas, em uma entrega de qualidade. Eles têm a vida jurídica deles, empresarial também. E eles ajudam o Grupo Street Market a ajudar vocês. Entendi. Então, a gente está falando muito no modelo de compartilhamento, né? Isso. Porque
a gente tem que, de alguma forma, ajudar os empreendedores a aprender com esse novo mundo, né? E você já olhou isso há 10 anos atrás. Você tem que saber fazer mais com menos. Isso. Né? E trabalhar de forma inteligente. Então, eu acho que o ponto principal aqui é que você está deixando claro para o teu cliente o seguinte: ok, você que é um empreendedor, você tem uma série de demandas, você tem uma série de dores, mas será que você tem que pagar de forma regular para resolver isso, né? Todo mês, para todos eles juntos? Então, a tua inteligência aqui foi exatamente, cara, ok, você tem que ter isso tudo aqui funcionando como um reloginho durante o mês, mas qual é a intensidade que você vai usar isso, né? Então, pensar no modelo de compartilhamento e, por essa razão, é que você possibilita ter um custo mais acessível para o cara na ponta. É isso que você enxergou? Exatamente, exatamente. Na verdade, a gente compartilha os serviços com outras agências de marketing, com vários escritórios de advocacia, com vários escritórios de contabilidade, só que cobrando muito pouco e você tendo vários serviços que você pode usufruir. Então isso te permite que você olhe para dentro de você e você fala, poxa, eu tenho confronto ou eu tenho, enfim, um pool de ideias. Então o confronto com um empreendedor não vai te levar a nada, você vai até um determinado ponto e para. E o confronto de ideias, você vai buscar coisas novas, enfim, vai aprimorar, vai ter insights novos e você vai te propiciar. Na verdade, é você olhar um oceano azul. É você pensar o que está todo mundo fazendo e o que eu posso fazer de diferente, né? E atrair esse público. Hoje o Brasil, quando a gente fala de MEI, são mais de 8 milhões. Quando você fala aí de micro e pequenos empreendedores, é um número altíssimo. Então tem mercado para esse pessoal e eles precisam de alguém que cuide de todo esse leque de serviços, onde eles possam variar os serviços e pagar pouco. Então esse é o grande mote do grupo. E aí, complementando para o que você fala, Anderson, é o seguinte, nós temos um slogan que acompanha a gente desde quando a nossa fundação em 2010. Nós entregamos sempre múltiplos serviços corporativos pelo menor preço ou nós pagamos a diferença de volta em dobro. O quê? Que isso? E aí, Lincoln? E agora? Agora desafiou, hein, Lincoln? Isso é um compromisso nosso, até para você saber, Lincoln, por exemplo, se você tem uma agência de marketing, Porto Alegre, Santa Catarina, Rio, São Paulo, ele cuida do teu Google, você traz a proposta comercial dele e eu vou fazer pelo menor preço e ainda vou te pagar a diferença de volta em dobro. Agora vai chover cliente, certeza. E aí? E você vai ter a entrega igual ou melhor do que o teu fornecedor atual. Então, e além disso, você ainda pode levar outros serviços que você paga para outros fornecedores fazerem e que está dentro, sem aumentar teu budget, você vai ter outros serviços do grupo Street Marketing que não tem nada a ver com o Google, por exemplo. Entendi. E você atribui essa inteligência por um trabalho de curadoria que vocês fazem, né, de realmente entender as dores, de entender quem são os principais caras de mercado que podem gerar essa solução para esses clientes, otimizando o tempo. E da onde surgiu essa ideia? Conta aí pra gente. Como é que você criou a tua empresa? Qual foi o teu insight ali para falar, putz, agora esse negócio vai para frente? Conta aí. Olha só, Anderson, a Street criou através de um entendimento pessoal meu. Eu ia muito para Gramado, ali Porto Alegre, é uma região que eu gosto. E dentro ali da igreja de Gramado, uma igreja muito inspiradora, eu tive esse insight. E aí eu fiquei olhando e falava assim, poxa, por que vender, ser mais uma agência de marketing? Isso todo mundo faz, Google, rede social, todo mundo cobra um FII mensal, mas isso, quer dizer, eu ia brigar por preço, ia brigar por região, por serviço. E aí eu comecei a pensar, poxa, peraí, eu tenho que oferecer algo a mais. E aí também nas minhas andanças aí pelo mundo, eu também verifiquei que existia o conceito de low cost e low price, que hoje é um conceito muito difundido em Nova York, você pega ali Portugal, Espanha, a Europa como um todo. Explica para as pessoas o que é esse conceito. Esse conceito, low cost, low price, baixo custo, baixo preço,
Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você tem muito Integration Service Center, que são centros de serviços integrados, onde oferece uma gama de serviços. Na Street eu tenho 90 tipos de serviços, mas se você pegar esses centros de serviços compartilhados nos Estados Unidos, você encontra 150, 200 tipos de serviços. Caramba. Você acha que isso é uma tendência agora? Das empresas ela começarem a usar mais ainda esse tipo de serviço compartilhado? Ah, existe já essa tendência. Você pega hoje as grandes empresas hoje de software, elas fazem já isso. Então, por exemplo, você pega empresas grandes que começaram a enxergar que ela não precisa ter toda aquela estrutura dela interna. Ela pode ter um parceiro que vai lá e executa aquilo muito bem feito e ela continua com uma entrega de altíssima qualidade e com valores. Então, eu vejo que com a pandemia para cá, de março de 2020 para cá, isso, na verdade, se tornou um mote. Então, você vê muitas empresas hoje falando disso. Mas isso a gente já aplica desde 2010. E a tendência é aumentar ainda mais, né? Porque agora com o home office, todo mundo trabalhando de casa, a possibilidade de você compartilhar esse tipo de serviço hoje é muito até, maior. Lincoln, hoje você vê todo mundo, se você abrir a Globo, a Bandeirantes, a Record, qualquer emissora aí de canal, você vê todo dia tem uma matéria sobre as pessoas que trabalham em home office. Sim. Todo dia tem uma matéria. Hoje é como se fosse uma grande novidade. Já não é mais o novo normal, né? Ela já não é. A Street já faz isso há 10 anos. Tem pessoas que já trabalham para o nosso grupo, que são donos de empresa, porém ele é um MEI, ou ele é um ME, ou ele é uma empresa EPP, uma empresa de pequeno porte, e ele já trabalhava em home office há 10 anos. Só que como ele entregava bem, ele falou, por que você não trabalha para mim? E eu tenho uma coisa boa, ele não precisa buscar cliente. Não, eu vou entregar o cliente para ele, porque o cliente vai me procurar. Sim. Então, ele só tem que cobrar mais barato. Você juntou a fome com a vontade com a de comer, fome, né? Você não tem fome, você não precisa de cliente, então eu vou te dar o teu pão de cada dia, só que você tem que cobrar mais barato, porque eu também tenho que cobrar barato, entendeu? Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Então, e tudo nosso é baseado, eu trabalhei por muitos anos na TOTUS, no Grupo Links, tudo nosso é baseado em tecnologia. Eu adoro tecnologia. Adoro RP, adoro CRM, adoro software de BI, e eu apliquei esses conceitos tudo em tecnologia dentro da nossa empresa. Então, todos os jobs que entram, é tudo, por exemplo, rede social, é tudo via software. O software que vai lá, ele que escolhe a imagem, ele que escolhe o conteúdo, ele que busca as hashtags e ele que coloca na tua rede social. Não tem nenhuma intervenção manual, nenhuma intervenção manual. Então, são softwares americanos, europeus, enfim. Eu gosto de pesquisar essas coisas de software. Então, eu nasci em berço de tecnologia, então a empresa é de tecnologia. E para cobrar pouco, você tem que usar muita tecnologia. Não tem a dúvida. E hoje, basicamente, a tua operação, ela está no Brasil, você está em outros lugares também? Hoje é muito. Eu, por exemplo, agora recentemente, eu cheguei de Fortaleza, Jericoacoara, fiquei lá 26 dias. Nós temos uma base lá de clientes. Dizer que estava trabalhando lá, hein, Lincoln? 26 dias trabalhando. 26 dias, hein? Jericoacoara. Jericoacoara. Eu sempre Bom brinco, demais, eu falo né? com aquele pôr do sol de Jericoacoara não existe igual. É um pôr do sol belíssimo. E nós ganhamos cliente fazendo um translado de Fortaleza para Jericoacoara. Porque como nosso foco é micro e pequeno, ele está em qualquer lugar. Sim. Então, nós estamos hoje com operação em São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, que é a Califórnia brasileira, Fortaleza, Jericoacoara e a Praia do Preá, que é do lado de Jericoacoara, que também é outro lugar belíssimo também. Que legal. Então, eu sempre brinco que a Street, tem muita gente que faz um business plan e fala onde que eu vou posicionar minha empresa, minha ideia. Eu não fiz business plan para isso. Eu fiz para outras coisas, mas para isso eu falei, não, aonde eu quero estar? São Paulo eu adoro, Rio de Janeiro eu adoro, minha família é do Rio de Janeiro, então Fortaleza, a família do meu pai, e lugares que eu também gosto muito, que é Jericoacoara e Praia do Preá. Pô, aí fica fácil, hein? E quando você gosta do local, né, Anderson, fica fácil, né? Vamos- Você põe tua vamos empresa levar- lá, fica vamos fácil. levar de você insight vender. também lá pra Jericoacoara agora. Pô, você já tá perdendo tempo, hein, Lincoln? Opa. Ô, meu irmão, vamos contar aqui, ó. Meu irmão lá no Rio. Mas me conta uma coisa. Hoje, qual que é o ponto principal para a empresa te encontrar? O que mais atrai as empresas na hora que elas vão te achar? Olha, a principal fonte hoje, que é a porta de entrada dos clientes da Street, é indicação, porque hoje o nosso índice de fidelização ele supera os 86%. Então, os clientes estão com a gente há muito tempo, estão porque gostam
Eu sempre brinco que eu falo, eu não quero nenhum cliente dentro da minha empresa que esteja insatisfeito. Ele tem que estar aqui porque ele gosta, porque ele é bem atendido, porque ele paga por um justo valor, enfim, e tem um atendimento de qualidade. Eles acham a gente também muito no Google. Então vem muito de indicação e vem muito no Google. Então as pessoas buscam lá por diferentes palavras lá e acabam achando a gente. E basicamente é por essas duas fontes aí. E quando... Não é nem pela rede social. Quando você conquistou esses clientes, basicamente, eles conseguiram demonstrar para você a redução de custo que eles tiveram, em vez de ter várias soluções sendo contratadas individualmente e tendo ali a contratação feita através de uma plataforma com múltiplas soluções. Quanto que isso representa no final do dia em termos de redução de custo para o cliente? Olha, ótima pergunta, Anderson, que você fez. Porque o micro gente, não foi o Lincoln que fez, não, foi o Anderson. Não, é só porque agora o Lincoln, a gente deixou ele participar um pouco aqui. O Lincoln deu uma pausa agora, daqui a pouco ele tá de volta. Ô Dani, pô, senão eu te falar, bicho. Não, essa pergunta é a pergunta que todo empreendedor gosta de saber. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, a tua redução de custos vai ser na ordem de 20% a 50%, mais ou menos isso. Você vai falar, como é que você sabe disso? Por uma regra simples. Quando nós chegamos no cliente, eu pergunto para ele, se ele for transparente, eu vou ser transparente. Me põe aqui a proposta de quanto o teu escritório de contabilidade te cobra e o que ele entrega. Certo. Me põe aqui do contrato comercial jurídico que o teu advogado te cobra e o que ele entrega. Me põe aqui do Google, do site, da rede social. Se você precisa de canais de venda por ser uma empresa de tecnologia, enfim, me põe aqui todas as propostas que você paga dentro da tua empresa para esses N fornecedores diferentes. E quando ele vê a proposta da Street, ele vai se surpreender. Eu não vou te dizer que ele vai cair da cadeira, mas ele vai se surpreender. Entendi. Porque é muito mais barato e pela mesma qualidade de entrega. Porque se não for, ele nem precisa pagar. Se não for, ele nem precisa pagar. Porque o teu modelo, quando você absorve uma otimização de tempo, que essas empresas que têm as soluções, elas não estão ali de alguma forma atendendo clientes, porque a gente sabe que é difícil você atuar full, né? 100% ali com a capacidade de atendimento a cliente. Então você compra essas horas disponíveis e isso gera essa oportunidade e acaba sendo bom para todo mundo, né? Sim. E é uma coisa boa pelo seguinte, quando você tem uma empresa, você tem a tua inteligência restrita naquele local físico. Dos seus funcionários, do currículo que eles têm, do currículo que o dono da empresa tem. Quando você compartilha, por exemplo, aqui a gente tem 5, 6 agências de marketing que trabalham para a gente. E eu sempre brinco com o que eu falo, eu vim de uma teoria muito parecida de Jack Welch. Você tem que trabalhar com pessoas melhores do que você. Sim. Então, todas essas pessoas são muito melhores do que eu. Então eu tenho CEOs de outras agências de marketing que conhecem muito mais do que eu. Então eu aproveito essa inteligência deles e eles colocam essa inteligência a serviço do grupo da Street, consequentemente a serviço dos nossos clientes. Então ele vai ter sempre o que é melhor, aquilo que é de ponta. E o teu modelo, quais são as principais ameaças que você acredita para o teu negócio? Hoje, o que te preocupa no teu modelo de negócio? Hoje, assim, difícil da gente falar em ameaça. Eu diria que assim, hoje o mercado tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Então, eu vejo que, por exemplo, hoje, com essa conexão, com a conectividade avançando cada vez mais, e esse modelo das pessoas hoje falarem de home office, a tendência no futuro, quando a gente fala em RH, em pessoas, é as pessoas trabalharem por sua própria conta. Trabalharem das suas casas, do seu home office, enfim. Então essas pessoas, por um outro lado, elas vão se especializar em alguma coisa e vão passar a entregar. Então, na verdade, acho que a grande ameaça, se é que a gente pode usar essa palavra, são essas pessoas que vão se especializar em algo e vão entregar, às vezes, por um custo também barato, porque ele é sozinho. Ele é uma empresa individual, ele é sozinho. Mas aí essas casa pessoas também podem entrar em contato com você pode ser seu parceiro, né? Pode. Porque aí eu até digo o seguinte, Lincoln, elas devem. Então, nós estamos abertos. Hoje, para você ter uma ideia, na Street trabalha em torno de 50 pessoas mensalmente, entre todo mundo que está envolvido nas entregas dos clientes. Entre pessoas internas e externas, são 50 pessoas.
Então tem gente na Itália que trabalha para a gente, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Portugal, tem gente em Porto Alegre, Santa Catarina, Rio, Fortaleza, São Paulo, interior de São Paulo. Tem gente em tudo quanto é lugar que também trabalha para a Street. Então, se você é um pequeno empreendedor que é muito bom naquilo que você faz, pode entrar em contato com a gente. Quem sabe você vai receber vários clientes aí. Muito bom. E hoje a tua remuneração, ela vem de um FII em cima da contratação de cada serviço. Esse é o acordo que você tem. Você tem um acordo comercial com seus parceiros e para cada contratação você tem um pedaço dessa contratação. Esse é o teu modelo. Esse é o modelo, Anderson. Na verdade é assim, eu sempre digo o seguinte, todo mundo quer comer uma pizza. Sim. A pizza tem 8 pedaços. Sim. Então eu falo para os meus parceiros, se o teu valor não pode corresponder a 3, 4 pedaços da pizza, porque na pizza tem o pedaço da contabilidade, tem do jurídico, tem da rede social, tem do Google, tem da abertura de canais de venda, tem o pedaço da pizza de tudo. Certo. Então, se ele cobrar o valor do pedaço da pizza dele, ele vai ter cliente. E nós também vamos ter, porque eu tenho que compor com todo mundo internamente e também compor com todo mundo. Entendi. E esse modelo de negócio aqui no Brasil, ele já existe? Você tem concorrentes? Como é que é essa história? Olha, o que a gente tem, na verdade, é assim, tem algumas empresas que trabalham, às vezes, 2 serviços, 3 serviços, 4 serviços. Dificilmente eu vejo alguém com mais do que 5 serviços diferentes. O grupo da Street são 90 tipos de serviços. Certo. Então, assim, se você for falar nesse ponto concorrentes, nós não temos. Mas a gente admira porque são pessoas que trabalham às vezes com 3, 4, 5 principais tipos de serviço e tem uma evolução aí comercialmente, enfim, e levam um pão para casa aí para os seus negócios. Então a gente admira. Entendi. E dentro dessa linha, né? E aí você falando um pouco do perfil de público-alvo, que são os pequenos e micro empresários, você tem quando ele faz o primeiro contato com você consegue ajudar ele a entender quais são aqueles serviços que são essenciais para que ele contrate ali naquele primeiro momento, a fazer da forma correta. Como é que essa consultoria, ou simplesmente ele vai lá, tem um leque de serviços que ele pode contratar, tem lá uma mensalidade que ele vai pagar. Como é que você devolve uma inteligência para o negócio do cara? Isso é legal, o que você está falando pelo seguinte. O modelo hoje de mercado, quando você compra um serviço, normalmente ninguém te dá uma consultoria. Ou se alguém tivesse algum modelo parecido com o nosso, você não tem tempo, seria uma automatização muito grande e você não teria pouco envolvimento humano. No grupo aqui da Street é diferente. Cada conta que entra, você é atendido por um sócio responsável. Então você tem envolvimento humano. Cabe a esse profissional entender as várias demandas que você tem e te falar, olha, com base nisso, você quer chegar aonde? Eu sou uma empresa de tecnologia. Eu trabalhei muitos anos em empresa de tecnologia. O que mais que ela precisa? Canais de venda. Ela precisa de canais de venda. É assim que as grandes empresas de tecnologia cresceram. Então, nós temos um serviço que é selecionar empresas de canais de venda para esse tipo de negócio. Então, olha, isso é uma dor que eu tenho. Tá, onde que você tem essa dor? Eu preciso de canais de venda lá no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Ok, nós vamos te ajudar nisso. Eu preciso de Google, eu preciso disso. Então, esse profissional que atende, que normalmente é um diretor, é um sócio responsável, é uma pessoa de múltiplos conhecimentos e que consegue formatar e falar, olha, você dá pizza, você precisa desse serviço, desse serviço, desse serviço, isso vai custar mensalmente esse valor. Entendi. Então, isso é o lado humano nosso. Então, não é que você está falando com uma máquina e isso, eu preciso disso, então toma, o valor é esse, pronto. Não, pelo contrário. É alguém que vai lá, vai entender, vai conversar com você e vai te expor da melhor forma aquilo que você precisa. Entendi. E qual você acha que é a maior dificuldade que você tem no seu negócio? E o que você está fazendo assim para você superar essa dificuldade? Por exemplo, eu acho que deve ser muito difícil você encontrar um tanto de parceiros que você precisa. E aí, como que você faz para superar essas dificuldades? Olha, vamos lá. Só complementando essa pergunta do Lincoln, como é que é a cabeça dessa turma, no sentido de vamos dividir um pouco essa pizza?
né? Porque normalmente as pessoas acabam, não, eu estou aqui no meu mundo, eu ganho 100% quando eu tenho cliente direto comigo, enfim. Então, como que é isso? E como é que você vai quebrando esses pontos nessas conversas? Olha, eu diria que é quase que aquela conversa quando você quer comprar uma empresa. Então você primeiro tem que sentar com o dono, com o CEO lá da empresa, bater um papo com ele, entender quais são as dores dele e, enfim, e você tentar trazer ele para o teu modelo de negócio. Dentro do nosso modelo, os que estão hoje são todos CEOs das suas empresas, as empresas deles têm vida própria no mercado, ele tem seus clientes, porém, na verdade, eles nos enxergam como uma grande fonte de poder aumentar a receita deles. E eles não estão preocupados em aparecer. Para isso, olha, a entrega foi feita pela Street, pelo fulano A, B, C, D ou E, isso não importa. Para ele, o que importa é ele ter entregue aquilo com qualidade. Respondendo a pergunta do Lincoln, encontrar esses parceiros, eu diria, Lincoln, até que não é difícil, é até fácil, porque muita gente procura já para ser nossos parceiros nesse sentido. Na verdade, a maior dificuldade, talvez, é você, quando você encontra esse parceiro, é você, na verdade, ter um SLA, que é um termo que a gente usa em tecnologia, que é um Sales Level Agreement, ou seja, nós temos um SLA hoje para cada um dos 90 tipos de serviço. Então, se você, por exemplo, trabalha com canal de venda, eu tenho um SLA para canal de venda, eu tenho para Google, eu tenho para rede social, eu tenho para site, eu tenho para apoio jurídico. Então, se você é alguma desses segmentos, você tem que entregar exatamente aquilo que eu vou te mostrar no SLA. Se você entregar aquilo que já está estabelecido por nós, dentro do valor que a gente pode chegar, você automaticamente vira o nosso parceiro rapidamente. Então, para cada um dos 90 tipos de serviço, existe um SLA já pronto e já definido. Você tem uma ideia, o SLA desses 90 tipos de serviço, num Word, ocupa mais de 200 páginas. Nossa. Então, você vai falar, e quem é que escreveu isso? Eu mesmo. Eu mesmo que escrevi isso, porque eu acho que a grande característica do dono da empresa é ele ter, ou ele já participou da entrega de todos esses serviços, ou ele já contratou isso e acompanhou de perto como que era a entrega desses fornecedores. As dores, né? Sabe as dores. Então, como eu sempre fui gerente e gestor, diretor de grandes empresas de tecnologia, eu contratei todas essas empresas. Então eu sei o modelo de entrega. Então isso já está estabelecido. Então, basicamente, o que eu fiz? Juntei o que era bom e tornei aquilo que era ótimo em termos de entrega. Então os clientes já recebem e isso é validado pelo meu parceiro que trabalha para mim. Isso é validado por ele também. E ele, muitas vezes, até esse SLA de 200 páginas, apesar de eu ter escrito ele foi aprimorado ao longo do tempo, Lincoln, por eles mesmos, parceiros. Então, eles mesmos, Lincoln, é que foram aprimorando isso. É o que eu sempre digo, né? Essas pessoas trouxeram inteligência para o meu negócio. E eu trouxe eles para o jogo. E dentro desse conceito, quais são os principais serviços que normalmente as empresas pequenas e médias elas mais utilizam quando contratam vocês? Então, quais são... E mais ou menos uma ideia de custos, né? Vamos imaginar o seguinte, hoje uma empresa pequena e média, ela tem ali uma quantidade de serviços que ela está pagando individualmente e está pagando um custo mais alto porque está tratando de forma individual cada contratação. E aí, a hora que ela entra para trabalhar com a tua solução, então você, dentro do teu modelo de compartilhamento, você vai reduzir esse custo para esses caras, né? E aí eu queria entender um pouquinho desses números, do como que as pessoas contratam ali no dia a dia e o quanto que você consegue, e quais são os principais serviços. Vamos lá, os principais serviços, o que normalmente o micro e o pequeno empreendedor contrata é site, rede social, Google, ele contrata, ser uma empresa de tecnologia, canais de vendas, enfim, atendimento pelo WhatsApp. Hoje é uma coisa muito comum. Normalmente essas empresas têm site ou têm um software de CRM, é uma loja virtual, um e-commerce, mas não tem a gente por trás para poder atender. Então a gente também presta esse serviço de atender. Tem consultórios médicos aí, as pessoas às vezes agendam uma consulta com um médico, mas quem está respondendo ali não é a secretária do médico,
É a equipe da Street Market que está respondendo. Entendi. Então, enfim, são vários desses serviços. Então, esses são serviços que mais saem, né? Que normalmente as pessoas, 5, 6 serviços que mais saem. Para te dar uma ideia de custo, eu diria o seguinte, são serviços que porque são múltiplos serviços, então não é um serviço. Sim. Eu diria que assim, para múltiplos serviços, entende-se múltiplo, no mínimo 2, são serviços aí a partir de R$500 por mês. Então, e quanto mais serviços você adquire, menos você paga. Entendi. Então, tem isso também. Então, muitas vezes você entrou no grupo pagando X e você foi adquirindo mais esse serviço, mais esse, por incrível que pareça, Lincoln, quando você adquire mais serviço, daqui a pouco eu viro para você e falo, agora teu FII mensal vai cair, em vez de aumentar. Então você está com diferentes serviços e teu FII mensal cai. Ou seja, você vai falar, volta para trás? Volta para trás. Então, com a empresa hoje aqui no Brasil, prestadora de um serviço, que você começa com um FII mensal e daqui a alguns meses você volta para trás. Então, tem isso. E além disso, o que a gente proporciona é uma experiência, Anderson. Por exemplo, as pessoas não precisam de assessoria de imprensa todo mês. Muitas vezes não precisam de rede social todo mês. Ou só precisa de uma rede social, não precisa de 2, 3. Então, na verdade, é você pagar por aquilo que você vai utilizar. Por isso que a gente tem um conceito de vender serviço por flexibilidade, pela quantidade. Então, você precisa de 4 serviços por mês? Ok, você tem 4. Eu te dou o cardápio de 10, 15, 20. Ah, você precisa de 10 serviços por mês? Eu te dou um cardápio de 30, 40, 50. Então, quanto mais serviço, menos você paga. Entendi. E sempre numa forma muito transparente. Você coloca as propostas dos seus fornecedores que você tem atualmente dentro da tua empresa, que prestam aqueles serviços. Com certeza eu levo para casa e eu vou te entregar com um valor muito menor e você vai conseguir essa redução aí no teu valor mensal de 20% a 50%. E as empresas, elas abrem o coração para você? Conta aí, como é que você vai lá e... Né, Nico? Como é que essa história aí? Como é que você manda flores, bombom? Faz esse encantamento aí, né? Como é que você faz esse canto da sereia aí? Conta pra gente. Olha só, Anderson. Nós temos, desde quando nós fundamos, em 2010 para 2011, nós colocamos um slogan no nosso site que está lá até hoje. Que tem lá, múltiplos serviços, sempre pelo menor preço, ou a diferença de volta em dobro. Sempre foi esse nosso compromisso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, as empresas que não compraram do grupo Street Market, não compraram de mim, mas também não apresentaram a proposta de diferentes fornecedores para obter esse recurso. Então, eu entendo que muitas vezes elas não tinham, por estar com alguma dificuldade, às vezes financeira, ou de terceirizar praticamente tudo, né, dentro da tua empresa, não quiseram avançar. Mas nunca ninguém nesses 10 anos de empresa voltou e falou, Nelson, o teu valor é tal caro, toma aqui, quero a diferença de dobro. Não teve nenhum caso desse até hoje. A gente espera que tenha, né? Até porque isso para validar o nosso modelo de negócio. Sim. Agora, uma pergunta que você pode estar pensando, mas que você gostaria de fazer é o seguinte, como que você consegue garantir essa diferença em dobro? Simples. Nós temos profissionais que fazem pesquisa de mercado. Não é muito difícil de eu saber o preço de qualquer serviço no Brasil. Com um leque grande de mais de 50 amigos empreendedores, eu peço para qualquer um deles pegar proposta de qualquer tipo de serviço de qualquer localidade do Brasil. Você consegue acessar. Eu consigo ter acesso a qualquer um desses serviços, ter uma proposta em mão. De posse daquela proposta, eu sei quanto que custa. Por isso que eu garanto a diferença em dobro. Entendi. Não importa se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, sul do país. O que a gente está olhando não é a localidade onde você está, e sim os diferentes tipos de serviço com as empresas regionais que estão aí na tua cidade e que vão te cobrar por isso. E a gente vai fazer muito menos. Entendi. E no teu modelo de negócio hoje, vocês são... Como é que é a tua estrutura hoje? Vocês são enquanto sócios? Como é que você toca o teu negócio? Conta um pouquinho aí. Como é que teu negócio vai para frente? Vamos lá. Eu diria que eu sou a menor peça nessa engrenagem, nesse quebra-cabeça. Eu acho que a grande peça aí fundamental são as pessoas aí, mentoras de inteligência que ocupam o grupo. Então,
Tem a Suzy, que é diretora de operação, tem a minha própria irmã Nádia, que trouxe uma inteligência financeira para dentro da empresa. Enfim, tem outras pessoas aí que são sócios que acabaram trazendo isso. Então, hoje, dentro dessa estrutura, nós temos aí quase 15 pessoas diretas, né, que trabalham, e indireta chega aí a torno de 50 pessoas. Então, todas essas pessoas, na verdade, são as pessoas que atendem clientes, que têm know-how, que conhecem esses serviços, enfim, e que têm uma carreira profissional aí em grandes empresas. Então, por exemplo, quando você for falar de RH, nós temos pessoas aí que trabalharam, inclusive algumas trabalharam comigo na Price, enfim, na Terco, Ernest Young, enfim, que eu também trabalhei. Então, são pessoas que também conhecem esse lado e que também fazem parte aí do grupo. Então, são pessoas altamente capacitadas para entregar esse modelo. Pô, muito bom. E você acredita que esse teu modelo, ele é um modelo que ele é escalável? Você acredita que esse teu modelo, ele é um modelo que ele pode se tornar uma referência de contratação no Brasil ou no mundo? Como é que você imagina o teu modelo de negócio e a escala disso? Olha, Anderson, esse modelo tem uma abertura de mercado muito grande, né? Aqui no Brasil, só nós utilizamos esse modelo de supermercado corporativo com diferentes serviços aí, que eu estou te falando, são 90 tipos. Demanda trabalho? Demanda. Hoje pode nascer uma empresa e querer fazer algo parecido com o da Street? Pode. Até existe algumas no mercado, mas que faz 4 serviços, 5 serviços, 6. Mas não serviços totalmente diferentes. Se você acessar lá o meu site, você vai ver que tem serviço que não tem nada a ver de A para Z. Então, ela teria que ter, na verdade, empresas, né, que queiram, tem esse know-how, que queiram participar desse modelo e que, acima de tudo, queiram cobrar pouco. E hoje no Brasil você sabe que a realidade é outra, né? Então, por isso que nós temos muitas dessas empresas que trabalham para nós, também nos Estados Unidos, na Itália, enfim, em outros lugares. Por quê? Porque é outro tipo de mentalidade. Então, por exemplo, te dá... Quando você fala de mentalidade, traz um pouquinho da tua vivência e olhando um pouco esses outros países, o que você acredita que o empreendedor americano, o próprio europeu, ele tem como uma visão diferente do empreendedor brasileiro? Na sua visão, o que você imagina? Olha, a grande diferença na verdade, você fazer a gestão do teu negócio. O americano e o europeu, ele tem uma visão de ponta. O que é isso? Por exemplo, o brasileiro ele quer cobrar muito e ele quer cobrar aquilo. Por exemplo, você pega um serviço hoje de assessoria de imprensa no Brasil, se você for pegar uma menor empresa em São Paulo, vai te custar uma menor empresa, talvez uns R$5.000 por mês. Mas você vai encontrar empresas em São Paulo que cobram assessoria de imprensa acima de R$30.000 por mês. Então, é uma diferença muito grande pela mesma entrega do serviço. Vou te dar um exemplo. Se você for nos Estados Unidos, o serviço de assessoria de imprensa é feito da seguinte forma. Você chega com aquele empreendedor que está te contratando, ele fala aonde ele quer sair, você define um valor por aquilo. Quando você sai, ele te paga. De repente, naquela mídia lá, custou $10. Você ganhou $10 por isso. Você ganhou $15 por isso. Ou seja, você é remunerado efetivamente pela execução e pelo resultado pelo e pelo sucesso do trabalho. Ele te fez um business plan e diz onde você quer sair. Aqui no Brasil, não. Você contrata uma assessoria de imprensa, se você for ver hoje, e eu sei porque eu já contratei, nunca ela vai te dizer onde você vai sair. Você vai sair em bons lugares? Vai, mas talvez daqui a 1 ano e meio depois da contratação, 2 anos, 2 anos e meio, pagando esse valor 3 aí, anos, quer dizer, se você pôr isso numa escala de tempo, muitas vezes você está pagando R$10.000 e você só saiu em grandes sites, em grandes revistas, depois de 30 meses, 40 meses que você saiu. Entendi. Olha quanto que você desembolsou de dinheiro. Entendeu? Então, é exatamente nisso que a gente foca. Por exemplo, serviço de assessoria de imprensa, a gente pergunta para o nosso cliente aonde que ele quer sair dentro daquela pizza. A gente define um mínimo de um valor e o maior no êxito. Então, você tocou num ponto aí que eu achei bem legal e que eu acho que cada vez mais a gente que presta serviço, a gente tem que ter um compromisso com o cliente na ponta,
de vender menos promessa e mais resultado, né? E o cliente pagar exatamente por isso, né? Porque o que acontece? A gente está ali no dia a dia, a gente sabe como é que a coisa funciona, a gente sabe se tem de fato condições de entregar um resultado ou só de entregar uma caminhada, né? Uma jornada, né? Mas quando você, esse exemplo que você deu aí foi fantástico, né? Então eu acho que se a gente cada vez mais as empresas se transformarem em empresas de entrega de resultado, o processo de venda por si só ele já vai ser muito mais claro, muito mais fácil. Você não precisa ficar fazendo 500 PowerPoints para falar para o cara que você entrega aquilo, né? Porque você vai ter os cases ali sendo entregue. O que você acha que falta para a gente para transformar as estratégias de venda que a gente tem hoje, que são estratégias muito mais de como eu faço, o que eu te entrego, do que, cara, tá aqui, resultado. O que você acha que falta para a gente transformar, principalmente empresas de serviço? Porque produto você está ali palpável, quantificando, é palpável, mas serviço, na grande maioria das vezes, são promessas, né? Sim. Como é que a gente faz esse processo ficar mais maduro? Olha, eu diria que é o seguinte... Foi boa essa ou não, Lincoln? Essa foi excelente. Manda a palma aí, ó, Dani, da produção. Palma aí, pô. Vai colocar lá na edição. Vai colocar na edição, palminha. Aí, garoto. Estamos melhorando, a gente está melhorando aqui. Nós vamos interagindo esse bate-bola exatamente para isso, para a gente poder ver. Essa aqui é conversa de boteco. Eu diria o seguinte, como você falou, Anderson, é um processo mental. Tem algumas coisas saem um pouco da lógica tradicional que o empreendedor brasileiro está acostumado em relação ao empreendedor europeu, a um empreendedor americano. E eu gosto de imitar muito os Estados Unidos, porque lá é o berço de inovação, de criatividade, você aprende muito lá olhando o mercado americano. Então, o que eu vejo? Falta, na verdade, que a gente chama, aquilo que eu apelidei, de 4Es. O que é 4Es? É você ter uma capacidade de energizar as pessoas que estão dentro do teu ambiente e estão fora também, mas que fazem parte do teu negócio. Energia, entusiasmo, porque muitas vezes aquela pessoa está dentro do teu negócio, mas ela não discorre daquele entusiasmo necessário para que a coisa aconteça. Então isso é fundamental. Esforço, porque sem esforço você não vai a lugar nenhum. Você que realmente, se tem, por exemplo, uma linha de raciocínio, você tem que colocar outra linha de raciocínio, você tem que saber quais são os pontos de parada, os pontos de plenitude e os pontos que você deve avançar. E o último E é a capacidade de execução, que muitas vezes não adianta você ter uma energia gritante, um entusiasmo gritante e um esforço gritante se você tem pouca capacidade de execução. Então eu acho que esses 4 E's é que fazem uma grande diferença na mentalidade do empresário. E você saber também distinguir o que é conflito e o que é confronto. Eu sempre brinco e falo o seguinte: conflito é quando você tem uma ideia, eu tenho outra, porém eu vou ver o que tem de bom na tua ideia e vou pegar para mim. E vou juntar com o meu e nós vamos ter uma grande ideia. Confronto é quando entra no algo pessoal, é quando você tem uma ideia, eu tenho, você não vai abrir mão da tua, não vou abrir mão da minha e junto não vai levar nós para lugar nenhum. Então, eu acho que você tem que ter muito mais conflito do que confronto. Eu acho que isso é a grande diferença aí. O processo é mental, não é tanto físico, é mental. Mas esse processo mental, ele é de quem vende o serviço ou de quem exige o serviço? Aonde que está esse esforço aí? Eu acho assim, Anderson, no Brasil nós temos uma coisa que é cultura, né? Eu acho que muitas pessoas compram serviços e recebem entrega e descobrem como é a entrega no decorrer dos serviços. Claro. Então, por exemplo, por mais que a pessoa mande uma proposta, você só vai descobrir como que é a entrega do site, da rede social, da assessoria de imprensa, no decorrer da entrega, depois de 3 meses, 4, 5, 6. Por isso que nós criamos o SLA, esse Sales Agreement. Você já sabe, antes de você entrar para dentro da street, como que você vai receber. Então, você não tem novidade. Então, combinado eu acho, não é caro. Não é caro. Então, esse é o processo de quem compra. Então, saber o que você está comprando e você saber o que você vai receber de quem você está comprando. E o outro processo é de quem vende. Quem vende tem que saber conhecer um pouco do teu negócio. Então, por exemplo, se você é médico
Você sabe que hoje o grande processo de captação de consultas vem através de site, de WhatsApp, de redes sociais, de uma série de coisas. Então você precisa conhecer essas várias coisas. Por exemplo, se você tem uma loja de produto natural, então se vende muito por e-commerce, então você tem que saber o que seus outros concorrentes de e-commerce daquele segmento, o que eles estão fazendo em termos disso. Então eu acho que quem oferece o serviço tem que conhecer um pouco daquele serviço. Eu, por exemplo, eu posso sentar com um cliente às 2h da tarde e fazer uma reunião de contabilidade. Às 3h eu fazer de contrato jurídico, mesmo não sendo advogado. Mas às 4h eu falar de rede social. Às 5h eu falar de seleção de canais de venda para uma empresa de tecnologia. Então eu acho que o dono tem que conhecer toda a tua linha de processo. Eu acho que o know-how é importantíssimo nesse segmento de mercado. Cara, e me fala uma coisa. Temos mais perguntas, Lincoln? A gente tá correndo aqui. Muito bem. E aí? Por hoje... O bate-papo fluiu? É porque as suas perguntas também hoje não deu Foram boas. Não deixei muito vácuo aí nas conversas. Pô, então, eu acho que você deixa alguns recados aqui que eu acho que são muito importantes, né, para a gente realmente pensar aí nos modelos de negócio, né? Eu acho que o primeiro recado que você deixa, e aí ver se eu estou correto na forma que eu estou falando, é que dinheiro não aceita desaforo. Verdade. Né? Eu tenho um amigo, ele chama Cícero, lá de Poços de Caldas. Ô Cícero! É o Cícero. Ô Cícero, depois você manda um oi aí para a galera aí. Cícero é gente boa. E ele fala para mim, cara, dinheiro não aceita desaforo e com dinheiro se dá boas risadas. Então, quando a gente fala de não aceitar desaforo, é que realmente você tem que brigar e olhar custo a custo em cada serviço que você contrata para dentro da sua empresa. Sim. Então não pode simplesmente ignorar, né, que você tem aquele custo, seja na parte de comunicação, seja na parte contábil, seja lá o que for. Não, mas está bom assim, eu estou acomodado assim, não faz muita diferença, mas é 30% que ele reduz ali, é 50% que ele reduz ali. No final do dia, o que a gente quer é que o lucro ele aconteça. Sim. E o lucro é a junção da capacidade de trazer receita e a capacidade de gerir despesas. Né? Então, isso eu acho que eu estou certo nessa linha de raciocínio? Está certíssimo, Anderson. Essa linha é primordial. Você tem que saber olhar para a tua receita e olhar para o teu custo. E o dinheiro realmente é isso, ele não leva desaforo. Eu acho que se você pode economizar e ter uma entrega igual ou melhor do que o que você tem, não tem que poupar esforço. Eu acho que você tem que adquirir isso. Pô, que legal. Pô, obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando aí todas essas histórias, compartilhando esse modelo, né? Um supermercado de soluções, né? Para quem efetivamente quer dar boas risadas, para sobrar mais lucro no final do mês, né? E é isso, né? Então a gente te agradece muito por toda a aula. A Insighters, mais uma aula, né, Lincoln? Mais uma concluída. Pô, a galera não pode reclamar não, hein? Que o curso é bom, hein? O curso é bom, porque a galera fica lá, né? Tá indo para o trabalho, tá perdendo tempo lá com condução, trânsito, essas coisas. Aí a gente fala, a realidade das cidades grandes. Não vai perder mais tempo não, cara. Agora com a gente você vai ganhar tempo. Eu acho, né? acho que a grande mensagem para esse pequeno empreendedor, que muitas vezes está pegando um trem, um metrô, um ônibus, mas ele tem o negócio dele, é ele saber do seguinte, como eu comecei, tem muita gente aí que escreve, por exemplo, a Apple, foi da garagem ao IPO, coisas que nasceram aí gigantes. Eu sempre brinco e falo, eu não fui da garagem ao IPO, mas eu fui do quarto ao êxito. Então você pode montar teu negócio, começar no quarto da tua casa, com uma boa ideia, você que é um microempreendedor. Na verdade, o que você precisa é só saber quem pode te ajudar pelo um baixo custo. Então eu acho que hoje, para quem às vezes tem um trailer de pastel, que nós temos clientes assim, para quem às vezes tem uma empresa que faz uma entrega de brigadeiro, enfim, ou para um médico, não importa qual é o teu segmento, é você saber que tem alguém que pode cuidar de tudo daquilo que não é o teu objeto, não é teu foco de atuação,
E você não precisa contratar pessoas internamente na tua empresa, que tem um custo de CLT ser muito grande no Brasil, e você tem gente que pode te entregar com a mesma qualidade maior, e você está lá trabalhando com baixo custo. Isso no final do mês sobra dinheiro na tua conta, e você vai poder pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, seja na tua vida pessoal ou profissional, enfim, investir em outras coisas. Então, o objetivo da Street é esse. É o micro e o pequeno empreendedor, você que tem desde um pequeno negócio, um micro negócio, até você que é uma empresa pequena, ou média, ou até grande, porque muitas vezes a grande pensa, não vou contratar eles. Não, mas pega quantos profissionais você tem na tua área de marketing, o que cada um cuida, e faz uma cotação com a gente. Legal. Você vai se surpreender. Então, enfim, na verdade, é você ser focado naquilo que é a sua entrega principal, e deixar aquilo que não é o foco do teu negócio para quem é capaz para poder resolver. Enfim. Deixa uma dica de empreendedorismo aí para a turma. Deixa uma dica aí para a galera que gosta disso, que tá ali batalhando, fazendo o dia a dia acontecer, de sol a sol, chuva a chuva, temperatura menos 1, né? Estamos aqui, ó, 2021, estamos. Olha, eu vou dar uma aqui, dica, assim, eu vou dar uma dica que fez diferença na minha vida. Fez diferença desde lá 10 anos atrás, fez diferença nas empresas por onde eu trabalhei. Pera, não fale agora, Dani. Rufem os tambores. Não, cara, agora não, faz uma coisa diferente, uma coisa mais... Rufa os tambores, já tá repetitivo isso. É cringe. Crazy. O quê? É cringe. É esse negócio aí que você acabou de falar. Entendeu, né, Dani? Põe na edição lá aquele negócio que pá. Eu acho, vamos lá, eu acho assim, você... procura se espelhar nos grandes empreendedores, não importa em que lugar que eles estejam. Eu, por exemplo, me espelhei muito em Jack Welch. Foi considerado o executivo do século, foi o CEO da General Electric por mais de 20 anos. Particularmente, eu li todos os livros dele. Então, uma pequena dica, teria milhares para dar. Mas muitas vezes você acha, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Compra um livro do Jack Welch, joga aí na Saraiva, numa Cultura, aí numa e-commerce, busca os livros dele, pega um livro daquele, já o tempo que você está de pé no metrô, em São Paulo principalmente, que isso é muito comum, você lá um capítulo lá do livro dele já vai fazer uma enorme diferença. Eu segui muito Jack Welch, como segui outros também mentores, Napoleão Hill, enfim, Carly Fiorina, que foi CEO da HP. Eu sempre gostei de me espelhar nas ideias desses grandes empreendedores, o que eles fizeram nas suas empresas, não importa em que lugar do mundo, e o que dava para me fazer dentro da minha empresa com algumas adaptações. Então, meu conselho é, leiam livros. O conhecimento está nos livros, está nos e-books, leiam, vão atrás, que lá pode fazer uma enorme diferença na vida de vocês. Até porque não existe outra chance na vida a não ser conhecimento, né? Exato, Anderson. Não, e muita gente pode pensar, eu tenho que pagar cursos caros, eu tenho que fazer uma faculdade. Não, muitas vezes não. Às vezes você pode pegar um livro, ler um capítulo, 2, 3, e você pegar aquela ideia, pôr dentro da tua organização, aprimorar, e aquilo vai te fazer uma enorme diferença. Você vê a diferença? A pessoa que é estudada, a pessoa que lê, a estica do cara. Aqui, Dani, dá um 360 aqui, ó. Olha o sapato do cara. Agora olha nós aqui. Olha aqui, Nico. Aqui, ó, meia do Coringa. Aí, ó. Tênis tudo. A gente tá tudo aqui, ó. É isso que eu falo, cara. Tá vendo aí? Encostado aqui só na quer cadeira. ficar nesse negócio de ficar fazendo podcast, apresentar canal, entendeu? Tem que estudar, não é verdade? Tem que estudar. Mas, um dia vamos chegar lá, hein? Mas a maior parte dos nossos clientes que acabam, às vezes, eu sempre brinco e falo que muitas vezes deles comprarem Street Marketing, eles acabam comprando o Nelson primeiro. É isso aí. E muitas vezes o Nelson atende os clientes como você está vestido hoje. Oh. Então, de calça jeans, de camiseta polo, enfim, de sapatênis, a maior parte do meu tempo, 90%, eu tô assim, tô igualzinho a você. Então, eu vim, na verdade, assim, para te prestigiar. Cara, obrigado pelo carinho. É que a gente são as fases da vida, né? Eu já usei muita gravata na minha vida. Nossa, somos dois. Eu acho que eu já tive umas, eu tive umas 200 gravatas. Nossa. Já tive muitos ternos. Hoje eu tenho 2 ternos, umas 5 gravatas. E aí, galera, é o seguinte, hein? Se vocês quiserem me dar presente, aqui, ó, par de meia, ó. É ou não é? Hein?
Aquelas meia Chegou no aniversário da Insight, Eu tenho aí, meia uma do dica, né? ET, tenho meia de Pato Donald. Pato Donald. Eu falo, vida... Vamos dar risada, Não, né? e olha, Vamos dar Anderson, risada porque a vida passa, sabe como? Ó, passa muito rápido, você... ser eu acho feliz assim, tem pressa, cara. Pô, ser exato. feliz tem pressa. Não importa a roupagem que você usa, o que importa é o que você é por dentro. É isso aí. Então, e muitas vezes a pessoa que quer contratar um serviço, ela quer olho no olho, ela quer transparência, ela quer sentir que ela vai ser bem atendida, ela quer sentir que você vai entregar aquilo que ela precisa. E ela não está preocupada em como você está vestido. Então, eu sempre brinco. Recentemente eu voltei de uma viagem de Jericoacoara e ganhei cliente dentro de uma Hilux 4x4, ele me levando de Fortaleza para Jericoacoara. Eu comecei a bater papo com ele e ele acabou virando meu cliente. E eu estava de short, chinelo e camiseta regata. Então, é o que eu sempre falo, não importa a roupagem que você tá. Mas As tava pessoas... com óculos escuros, não tava? Com óculos escuros, Aê, porque mafioso. o sol é muito grande. Já tava mafioso ainda, hein? O sol é muito grande, mas assim, as pessoas, elas compram de você conhecimento. Não importa a tua roupagem que você tá, entendeu? Sua história, né? As boas histórias que você tem para contar, né? É verdade. Então, tá, é isso aí. Nelson, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado Eu por te você estar agradeço. aqui com a Obrigado gente no mesmo por esse canal. bate-papo. Que Obrigado, isso, Lincoln. Obrigado Eu pelo que canal agradeço. Insight. Enfim, vocês são formidáveis. Eu espero que essas histórias pouco inspiradoras ou grandes inspiradoras sejam novos insights para vocês fazerem crescer seus negócios. Na mão de vocês, não tem para onde fugir, né? Gente, fechamos aqui essa entrevista, fechamos aqui esse podcast maravilhoso. Só coisas boas aí para todo mundo. Vamos produzir riqueza, vamos ser felizes. Show esse negócio de coitadinho e vítima, porque aqui não tem espaço para isso não. Aqui a gente empreende e faz dar certo. É isso aí? É isso aí, Anderson. Tem que Valeu, empreender, cara. tem que Mais uma fazer. vez. Tá certo. Qualquer Ó, coisa. não esquece de seguir a gente lá, viu? Ó, peraí que o Lincoln vai dar aqui os últimos recados aqui. Vamos lá, Lincoln, fala segue aí. a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, no Deezer, na onde você estiver escutando, segue a gente. Também a gente tá lá no Instagram, @InsightCanal. E não tem que compartilhar pros amigos também? Isso, Vamos, tem que não ajudar esqueça- a turma, não- pô. Isso, não esqueça de compartilhar, porque aqui você vai ter muitas dicas importantes e você tem que ajudar seus amigos, né? Não é só você que tem que ficar rico, não é você que tem que aprender com quem tá ali no campo de batalha, divulgue para mais pessoas também. É isso aí, garoto. E se vocês precisarem de ajuda, entra no site streetmarket.com.br, lá tem nosso botão de WhatsApp, manda uma mensagem pra gente, todos serão bem atendidos de forma VIP, personalizada. É isso aí. E eu vou atender pessoalmente, tá Valeu. bom? Obrigado. Falou, galera.